Boa tarde, irmãos da querida Escola Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos no grupo de serviços Irmãos de Célia Lúcius. E como preparação para a nossa oração, eu vou ler a mensagem de Emmanuel, Melhorar Sempre. Melhorar sempre. Justo lembrar que a providência divina nos endereça todos à paz e à felicidade, ao aperfeiçoamento e à vitória. Entretanto, quantas vezes e quantos de nós, a meio caminho para o triunfo, nos motivamos para a frustração e marginalizamos-nos por tempo indeterminado em desânimo e pessimismo. Prendemo-nos ao lado negativo de contratempos salvadores e costumamos dizer: nada posso, tudo é contra mim, sou um caso perdido, a vida é uma carga insuportável. Na fileira de semelhantes condenações, esquecemos de que cada qual de nós tem o seu próprio mundo, E se induzimos o nosso próprio mundo ao fracasso, quem nos livrará do fracasso? Se somos todos criaturas de Deus, com a faculdade de criar os nossos próprios destinos. Consideremos isso, selecionando expressões e afirmações compatíveis com a nossa condição de espíritos imortais ante as leis do universo. Em todos os lances da existência, procuremos palavras de esperança e fé, alegria e bênção para usá-las em benefício próprio, uma vez que, ainda mesmo nos últimos degraus do sofrimento, dispomos todos nós, com o amparo de Deus, do privilégio de renovar e da felicidade de servir. Vamos orar. Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, Jesus, nosso Mestre e Salvador, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, nesse serviço de esclarecimento do Teu Evangelho. Agradecemos a oportunidade e te pedimos que nos ajude a colocar nossos sentimentos e pensamentos em sintonia com o alto, a fim de que possamos, Senhor, assimilar e absorver todos os seus ensinamentos aqui expostos. Fique conosco, Senhor, e que possamos estar sempre na sua paz. Em Teu nome, em nome de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para darmos inícios ao estudo desta tarde. Que assim seja. Bem, meus irmãos, em época normal, sem o isolamento social, essa reunião ela acontece no templo da Escola Jesus Cristo, todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 16 horas, para o estudo do Evangelho e logo depois ao serviço do passe. E algumas pessoas vêm me perguntando quando irá retornar o serviço do passe, alegando que estão sentindo muita falta, que estão assim meio que desamparados com isso, né, por não ter esse serviço. E aí eu esclareço para essas pessoas, eu gostaria de esclarecer aqui também, que mesmo que esse serviço esteja sendo feito, né, virtualmente, porque é devido às circunstâncias que nos obrigam a fazer desse jeito, mesmo sendo virtual, os benefícios do passe, eles estão sendo oferecidos por nossos amigos espirituais. Emmanuel, no livro Consolador, ele nos esclarece que a transmissão do passe é uma força, né, psíquica e espiritual que dispensa qualquer contato físico na sua aplicação. Então, é possível receber um passe à distância. Agora, a orientação para a eficácia desse passe é a observação do estado de receptividade de quem está precisando recebê-lo. Como que essa pessoa que necessita do passe, como ela se encontra? E por que isso é importante? É importante porque o tratamento do passe, ele é realizado por meio de fluidos. E esses fluidos, ele atuarão de forma eficaz onde encontrarem uma sintonia vibratória.
A pessoa que está necessitando, ela tem que estar acessível a esse tratamento. Como? Mantendo bons pensamentos na mente, mantendo bons sentimentos no coração, para estabelecer essa sintonia necessária. E o que é mais interessante é que a mensagem que vamos estudar hoje, veremos também nela a importância de mantermos sempre uma boa sintonia com o bem, de nos mantermos com bons pensamentos, com bons sentimentos, porque é isso, é dessa forma, é dessa maneira, né, que nós nos portamos, que tentamos nos portar, é que nos dá condições para o recebimento dos benefícios que podemos obter mediante a aproximação dessas energias dos planos mais altos. Então eu espero, ter esclarecido e confortado alguns corações com essa fala. Vamos confiar, que existe o passe à distância e que o desamparo não existe. Então quem estiver precisando do passe, o passe irá chegar. Bem, a mensagem que nos foi dada para o estudo dessa tarde chama-se Falsas Alegações e é de Emmanuel e se encontra no livro O Pão Nosso, psicografado pelo querido Chico Xavier. Ela é o comentário de Emmanuel para o versículo 28 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas. O versículo, ele faz parte do grupo chamado Milagres de Jesus sobre os possuídos, ou sobre os possessos, como denomina Kardec. No Evangelho, essa passagem ela é identificada como o endemoniado gadareno. Antes, porém, de ler a mensagem, vamos falar um pouquinho sobre essa passagem evangélica, vamos lembrar um pouquinho dela. Lucas conta que quando Jesus e os discípulos aportaram na terra dos Gadarenos, um homem, ele foi logo ao encontro de Jesus, falando assim, E quando desceu para a terra dos Gadarenos, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas em sepulcros. Então, e quando esse homem correu ao encontro de Jesus, ele ficou à frente de Jesus, Lucas diz que ele exclamou em grande voz, dizendo: O que tenho eu contigo, Filho do Altíssimo? Peço que não me perturbes, que não me atormentes. Então, observando essa passagem, podemos perceber a princípio uma incoerência, porque o homem, ele vai ao encontro de Jesus, ele corre ao encontro de Jesus assim que Jesus chega na terra. Logo depois, ele fala para Jesus não o perturbar. Então, isso acontece porque quem agiu num primeiro momento foi o homem. Ele se aproximou de Jesus. Mas, logo no segundo momento, quem se manifestou foi o Espírito, que quis se afastar de Jesus. Então, isso demonstra a manifestação de um processo de obsessão. Segundo Kardec, no capítulo 14 da Gênese, chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. E uma coisa muito importante é que esse processo de obsessão só acontece quando se estabelece a sintonia entre o obsessor e o obsidiado. Tem que haver essa sintonia entre ambos. No livro dos Médiuns, no capítulo 23, Kardec ele classifica a obsessão em 3 graus conforme a gravidade ou intensidade do problema. Ele classifica em obsessão simples, fascinação e subjugação. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um. A obsessão simples, que é de ocorrência mais comum e raras são as pessoas que em algum momento da existência não lhe tenha sofrido a ação.
Isso é o que Kardec nos diz, né? É uma ação inoportuna, desagradável, em que o espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando-lhe mal-estar. Então, muitas vezes a pessoa tem muitas dores em alguma parte do corpo, na cabeça principalmente, ela sente calafrios, né? Queda de pressão, não querendo dizer com isso que dor de cabeça, calafrios e queda de pressão será um processo de obsessão simples, não é isso. Mas o que Kardec relata para nós é que geralmente, né, os processos de obsessão simples, ele causa esse mal-estar generalizado. Tanto é que a pessoa vai fazer exames e esses exames, né, de como está o orgânico dela, não dá nada, né? Então, é um caso de obsessão simples. A fascinação, ele diz que é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do obsidiado e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio. É uma indução telepática que acontece aos poucos, até a vítima ceder à influência obsessiva. Então, ele diz que ela atinge diretamente a mente do obsidiado, fazendo ele ter ideias fixas. Então não adianta qualquer pessoa que estiver, né, tentando ajudar essa outra pessoa que esteja com ideias, com pensamentos fixos, não adianta a pessoa usar argumento nenhum. Pode ser o argumento mais lógico, essa pessoa está com tanta ideia fixa que ela não vai ceder, ela vai continuar com aquelas ideias, com aquelas fantasias na mente. E a subjugação, que é uma obsessão grave, né? Daí a ser chamada também muitas vezes de possessão, como diz Lucas na passagem evangélica. Ele diz que o homem estava possesso de demônios. E essa palavra demônios, ela é muito usada na Bíblia em decorrência dos danos que essas pessoas causavam, porque essas pessoas, elas muitas vezes rebentavam as coisas, né? Então, aí quem assistia aquilo dizia que ela estava com demônio no corpo, porque há um domínio mais severo, muito mais severo do obsessor sobre o obsidiado. Kardec relata que é uma constrição que paralisa a vontade daquele que sofre e o faz agir a seu mau grado. Então, esse era o caso do homem da passagem evangélica. Ele já não andava vestido, como Lucas conta, já não habitava em nenhuma casa, mas sim em sepulcros. Então, meus irmãos, uma pessoa em sã consciência não vai fazer isso, né? Então, esse homem ele estava tão subjugado que mesmo por um instante pequeno, por meio de uma pequena lucidez, ele foi ao encontro de Jesus. Mas aí logo a sua vontade vai ser paralisada pelo espírito obsessor por meio da subjugação. Mas um fato muito interessante é que ambos, tanto o homem gadareno quanto o espírito obsessor, eles reconheciam a autoridade espiritual de Jesus. O homem querendo ficar curado, por isso ele correu ao encontro de Jesus. E o espírito endemoniado querendo continuar dominando aquele homem e com receio do que Jesus tinha para fazer. Então ambos reconhecem a autoridade de Jesus. Um se aproxima e o outro quer repelir Jesus, né? Eu expliquei apenas uma parte da parábola até o versículo que será comentado por Emmanuel. Então agora vamos ler a mensagem. O versículo então é esse: O que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes. Então, Emmanuel irá comentar esse versículo com o título da mensagem: Falsas alegações. O caso do espírito perturbado que sentiu a aproximação de Jesus, recebendo-lhe a presença com furiosas indagações, apresenta muitos aspectos dignos de estudo. Então é o próprio Emmanuel que diz que são muitos os aspectos a estudar sobre essa passagem.
mas dentro das nossas possibilidades, vamos nos deter apenas a alguns, né? A primeira coisa que nos chama a atenção é que a mensagem não é a análise do homem gadareno, do homem, né, que estava possesso, mas sim sobre quem Emmanuel chama de o espírito perturbado. Ele diz o caso do espírito perturbado. Então a mensagem irá falar sobre esse espírito. Continuando a leitura. A circunstância de suplicar ao Divino Mestre que não o atormentasse requer muita atenção por parte dos discípulos sinceros. Quem poderá supor o Cristo capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? Então, Emmanuel mostra aqui o pouco conhecimento que o espírito perturbado tinha sobre Jesus. Ele reconhecia o poder de Jesus, mas não conhecia a coerência de Jesus para com a lei de Deus. Ele achava que Jesus poderia tirá-lo daquela situação de ficar subjugando o homem à força, né? E no livro Boa Nova há um capítulo mostrando que até alguns discípulos achavam isso. Humberto de Campos, ele conta que os encontros de Jesus com os endemoniados impressionavam muito alguns discípulos e que certo dia Tadeu perguntou a Jesus por que motivo não provocava ele de vez a aproximação geral de todos os inimigos da luz, a fim de que pela sua autoridade fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus. Então, Tadeu inquire Jesus, né? Por quê? Ele não juntava todos aqueles inimigos da luz e pela força que Jesus tinha, pela sua autoridade, né, fosse definitivamente convertidos. Mas Jesus, né, com a sua paciência, explicou para Tadeu que cada um tem o seu momento de realizar o reino de Deus em seu coração. Quer dizer, cada um tem o seu momento de se converter à verdade. O espírito perturbado da mensagem não conhecia esse aspecto de Jesus, não sabia que ele, Jesus, respeitava o livre-arbítrio, que Jesus considerava a liberdade, como escreve Leon Denis, né, como condição necessária da alma humana, e que sem ela não se pode construir destinos, né? Somos homens construtores, como diz o professor Pietro Baldi, né? Mas essa construção depende da nossa vontade, do nosso querer. Como diz Emmanuel, Jesus é incapaz de infligir tormentos a quem quer que seja. Pelo contrário, meus irmãos, ele está há 2000 anos até nós esperando o nosso momento também. E como diz Emmanuel, Jesus faz isso mesmo sabendo tratar-se de uma entidade ignorante e perversa, que nos íntimos desvarios muito já padecia por si mesma. Quer dizer, Jesus, na sua infinita misericórdia, iria esperar o momento do despertar daquele espírito para o cumprimento do seu dever, que é o de realizar a obra de elevação de si mesmo. Continuando, veremos o que ele sentiu com a presença de Jesus. A vizinhança do mestre, contudo, trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência, atolada num pântano de crimes e defecções tenebrosas. A luz castigava-lhe as trevas interiores e revelava-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração. Então, o espírito perturbado sentiu o poder da luz sobre as trevas. E, infelizmente, muitas pessoas dão muito mais valor ao poder das trevas do que da luz. Ficam pensando, fazendo isso ou aquilo para afastar tal espírito, ou ficam numa situação de alimentar os pensamentos negativos. E com isso, com tanta preocupação para o negativo, elas deixam pouco tempo para pensar no que é bom, para pensar no bem.
e assim estimular as suas virtudes, a praticar as suas forças de caráter, ignorando que é isso que é o mais importante para se afastar do mal. Por quê? Quando estamos em sintonia com o bem, com a luz, atrairemos a luz. Dona Ruth Maria, ela falava muito essa frase nas suas aulas. Ela dizia assim: os bons e os que se tornam bons são cada vez mais ajudados pelos melhores que eles. E os maus, que ficam maus, que permanecem no mal, são dominados pelos piores que eles. Então é isso, se nos prendemos às coisas negativas, se damos mais valor ao poder das trevas, né? Cada vez mais vamos sendo dominados pelo esse poder das trevas. Enquanto se damos, poder à luz, e passamos mais tempo pensando no bem, seremos cada vez mais ajudados por esse bem, pelas pessoas que são melhores que nós, que já estão numa condição melhor que nós para nos ajudar. Então, a gente percebe na mensagem que a luz de Jesus era tanta que o fazia enxergar o quanto ele vivia nas trevas. Olha que oportunidade que ele teve, né? Mas, mesmo reconhecendo a influência positiva do mestre, o espírito obsessor, ele foge da verdade e não considera sair daquela situação. Emmanuel constata que muitos hoje, na atualidade, porque a mensagem de Emmanuel é sempre atual, muitos agem como o espírito, fugindo das verdades religiosas com falsas alegações, categorizando o ensino religioso à conta de amargo elixir de angústia e sofrimento. Que os serviços da fé alagam o caminho de lágrimas, enevoando o coração. Quer dizer que muitos, para continuarem na situação inferior, inconscientemente, meus irmãos, muitos fazem isso inconscientemente. Então, para continuar na situação inferior em que se encontram, fazem falsas alegações sobre o conteúdo religioso. Quer dizer, as atitudes, que eles têm, é como se fosse assim, eles querem afastar esse conteúdo, essa luz que aparece para eles. E terminando a mensagem, Emmanuel diz: tais afirmativas, no entanto, denunciam-nos, em maior ou menor escala, são companheiros do irmão infeliz que acusava Jesus por ministro de tormentos. Então, quer dizer, a atitude, todas as atitudes dos espíritos são como a sua identidade. Elas os identificam, ela os revela, os denunciam. E são as pessoas, somos nós que temos que identificar essas falsas alegações quando elas acontecem. Quando Emmanuel diz, as afirmativas denunciam-nos, denuncia para cada um de nós esses espíritos. E algo também importante é que quando somos nós que temos esse tipo de atitude, quando somos nós que fazemos também essas falsas alegações, elas também nos denunciarão aos outros. Dona Hilda deu uma aula que eu achei assim muito importante. A aula está com esse título lá no YouTube: O que está por trás dos milagres de Jesus? Eu sugiro que quem não assistiu a aula assista, porque realmente foi muito esclarecedora essa aula de Dona Hilda. Então, nessa aula, Dona Hilda afirmou que o objetivo do ministério do Cristo não era realizar os milagres para se promover, que Jesus não queria se promover com aquilo, que os milagres deveriam ser encarados como a lição que Jesus quis trazer para a humanidade. Então, meus irmãos, seguindo esse raciocínio, visto que nós terminamos de ler a mensagem,
Que lição a passagem do endemoniado gadareno, no contexto da mensagem de Emanuel, que ela é toda focada no espírito perturbado, que lição essa mensagem quer nos mostrar? Então essa é a reflexão que temos que fazer, né? Porque como disse Dona Hilda, né? Todos os milagres de Jesus, né? Tem uma lição a trazer para a humanidade. Então é importante que pensemos, né? Que lição, dentro desse contexto da mensagem de Emanuel, né? Que lição que essa mensagem quer nos mostrar e que a passagem evangélica quer nos mostrar? Então, uma reflexão que veio à minha mente é que o espírito perturbado, ele sentiu a aproximação de Jesus, mas ele repeliu Jesus utilizando falsas alegações do que representava o conteúdo religioso. E uma alegação, meus irmãos, é um motivo, é uma justificativa. E uma pessoa só alega algo em que acredita, em que ela pensa. Dessa forma, o espírito perturbado, ele quis afastar Jesus porque ele pensava muito mal de Jesus e de tudo que Jesus representava. Então, devemos estar sempre meditando sobre o que nós temos pensado, o que habita os nossos pensamentos, né? Qual o conteúdo dos nossos pensamentos? Qual é o entendimento que temos sobre o que representa Jesus? No livro Falando a Terra, o espírito Miguel Couto, ele diz o seguinte: cada individualidade, segundo os pensamentos que entretém na mente, atrai ou retrai, constrói ou destrói, através das forças que emite nas obras, nas palavras e nas atitudes. Então, cada individualidade, segundo os pensamentos que mantém na mente, atrai ou repele. E o espírito perturbado, ele pensava mal, ele queria repelir Jesus. Talvez, meus irmãos, assim, e com certeza, né, não estejamos nós pensando, né, tão mal de Jesus a ponto de repeli-lo como o endemoniado fez, gritando, né? Não, talvez não estejamos nesse nível, mas talvez não estejamos pensando tão bem de Jesus, a respeito dele, como deveríamos, né? Não estamos tão sintonizados com Jesus e repelimos sutilmente. Não repelimos ele aos gritos, como fazia, né, aquele espírito perturbado, mas sutilmente. E assim utilizamos muitas vezes de falsas alegações, como mostra a mensagem que eu li como preparação para a nossa prece. É o próprio Emanuel que diz na mensagem que prendemos-nos ao lado negativo e costumamos dizer: nada posso, tudo é contra mim, só vejo trevas, sou um caso perdido, moro no azar, sou sempre infeliz, a vida é uma carga insuportável. Isso são falsas alegações, né? Essas frases são falsas alegações porque, como o próprio Emmanuel diz na mensagem, somos todos criaturas de Deus, com faculdade de criar nossos próprios destinos. Então, Deus nos fez perfeito. Nos desviamos da sua casa, sim, mas temos que acreditar que estamos nos voltando para ela. Então, Emmanuel, ele nos pede, né, que paremos com essas falsas alegações. E ele diz o seguinte: consideremos isso, selecionando expressões e afirmativas compatíveis com a nossa condição de espíritos imortais, que procuremos palavras de esperança e fé, de alegria e bênção, para usá-las em benefício próprio. Então, esse é o conselho de Emmanuel para nos afastar do mal, para nos afastar das falsas alegações que temos a tendência de fazê-los, né? Procurar esperança, fé, alegria e bênção. E aí, eu gostaria de falar, né,
que uma coisa muito interessante que tem, né, ficado agora muito aparente é que a neurociência, ela hoje ela já comprova isso que Emmanuel está dizendo. Muitas das coisas que os livros espíritas, que a nossa doutrina nos ensina, a neurociência hoje ela já consegue provar a eficácia, né, dessas orientações espirituais. Existe um neurocientista chamado Rick Hanson, que ele comprovou, por meio de estudos, que para sobreviver e transmitir seus genes, nossos ancestrais lá da Idade da Pedra, eles precisavam ficar atentos aos perigos, às perdas, aos conflitos, e que consequentemente o cérebro humano, ele foi se desenvolvendo com uma predisposição negativa, que procura pelas notícias ruins, que reage intensamente a elas e vai armazenando rapidamente essa experiência na estrutura neurológica. Foram milhares de anos os homens tendo que fazer isso. Então, as experiências ruins e dolorosas, perturbadoras, geralmente, ele constatou isso, prevalecem sobre as boas. Então, meus irmãos, ele constatou que, embora ainda possamos ser felizes, existe em todos nós essa predisposição que cria uma vulnerabilidade permanente ao estresse, à ansiedade, à decepção e à dor. E como diz Emmanuel, prendemos-nos ao lado negativo dos contratempos salvadores. Então, ao invés de enxergar o lado positivo daquele contratempo, daquela situação que muitas das vezes vem para nos beneficiar, porque nós sabemos que nós só nos beneficiaremos passando muitas vezes por sofrimento, né? Mas ao invés de agarrar no lado positivo disso, como diz Emmanuel, nos prendemos aos contratempos, né? Ao lado negativo desses contratempos. É a frase de Emmanuel, nos prendemos ao lado negativo, que é o que o neurocientista constatou. Então, o que deveria ser aproveitado para nos salvar, serve para ficar dizendo eu não posso, eu não consigo, eu sou um miserável, né? Então, o Rick Hanson, ele diz que criamos um velcro para as coisas negativas. Velcro é aquele coisinha que gruda, né? Então ele constatou isso, que o ser humano, né, a mente do ser humano, ela é como se fosse projetada para criar um velcro para o negativo, mediante a tudo que esse ser humano já passou, e um teflon para as experiências positivas. Teflon é aquela substância que faz escorregar. Então, o cientista constatou isso. O nosso cérebro, ele é como um velcro para as coisas negativas e um teflon para as coisas positivas, né? E então, ele sugere, a sugestão da neurociência para que a gente melhore essa característica do cérebro, essa condição do cérebro, ele sugere que a melhor maneira de compensar a predisposição que temos para o negativo é de incorporar regularmente as coisas boas, as coisas positivas. Mais uma vez eu volto a Emmanuel. Olha o que Emmanuel diz aqui, né, na mensagem, né? Procuremos palavras de esperança, de fé, de alegria e bênção. Então é essa a orientação da neurociência, né? Regularmente incorporar as coisas boas, esticar, né? O cientista ele fala esticar, prolongar o tempo de reconhecimento desses momentos positivos quando eles acontecem, absorver essas situações e todas as sensações que ela proporciona, porque ele comprovou que quanto mais tempo algo for retido na consciência, mais neurônios vão se conectar e maior será o rastro de memória positiva na mente da pessoa. Vai se refazer aquela circuitaria negativa. Então, o cientista, ele, como Emmanuel, né,
ele orienta a manter a mente ligada na experiência positiva, para que ela molde o cérebro de uma maneira também mais positiva. E, meus irmãos, uma coisa que é muito interessante é que não é preciso esperar situações especiais de alegria, esperar um grande momento para prolongarmos, no nosso coração, na nossa mente, essa sensação boa, o reconhecimento dos bons momentos em que vivemos. Não precisa de situações especiais. Podemos começar com as alegrias e as experiências positivas do dia a dia, do nosso cotidiano. Por exemplo, esse momento que estamos tendo aqui agora, de estudar o Evangelho, de fazer uma oração, uma meditação. Então, é guardar, fazer com que esse momento de paz que nós sentimos agora possa se prolongar, mesmo quando acabar esse contato entre a gente, Então, fazer isso é incorporar, é ficar lembrando daqueles momentos positivos que nós temos, cultivar, incorporar esses momentos agradáveis e as sensações que esses momentos agradáveis nos trazem, Quando somos caridosos com alguém, quando temos uma atitude de paciência ou tolerância, numa conversa que conseguimos esclarecer um amigo. Então, essas sensações boas que nós vamos tendo, nós vamos incorporando e vamos tentando lembrar delas, de ficá-las com elas em nosso coração. Quanto mais tempo, melhor. E, como eu disse, pequenas coisas, apreciar uma flor, a beleza, ficar ali no momento presente, olhando as belezas, as nuances, os detalhes de um pôr do sol, de um céu azul ou um céu estrelado, do canto dos passarinhos, de uma leitura de um livro, de uma meditação, Então, como dizia o apóstolo Paulo aos Coríntios, Paulo falava assim, aspirais aos dons mais altos. Então ele os exortava a procurarem com fervor os melhores dons, a também colocar em prática essas forças que hoje se chama forças de caráter, mas as forças, que nós temos, como o amor, a humildade, a gratidão, a paciência, a prudência. Hoje, os cientistas, eles já contabilizaram 24 forças comuns a todos os seres humanos, Então, forças que Deus nos deu. Então, exteriorizar os recursos divinos que todos nós temos, usando-os para o bem comum e incorporando a sensação que essa prática nos traz. Porque toda vez, meus irmãos, que amamos, que somos humildes, que somos gratos, prudentes, toda vez que usamos essas forças que todos nós temos sensações de paz, de prazer, de felicidade verdadeira. Então é isso que o cientista diz. São essas sensações que devem ser incorporadas. Agindo assim, não seremos tão reativos, porque vamos desacelerando o nosso estado de ansiedade e estabelecendo uma sintonia com o bem. Assim, não afastaremos o bem maior e não precisaremos usar de falsas alegações. Pelo contrário, estaremos muito à vontade com a aproximação do Evangelho, com a aproximação de Jesus, bem diferente do espírito perturbado. Então, meus irmãos, cultivemos bons pensamentos, boas sintonias, para que compreendamos com mais clareza as situações. Tenhamos mais clareza de tudo e incorporemos aquilo que realmente é bom e positivo para nós. É a orientação de Emmanuel e a orientação que até a ciência já está comprovando que é eficaz,
termino o nosso estudo de hoje com uma frase de Emmanuel, para guardarmos e incorporarmos, né, na nossa mente e no nosso coração. Emmanuel diz no final daquela mensagem que eu li no início, que dispomos nós todos, com o amparo de Deus, do privilégio de renovar. Então todos nós dispomos, com o amparo de Deus, do privilégio de renovar. O que fizemos até agora está no passado. Então vamos renovar, vamos procurar estratégias para nos melhorar nossa índole, melhorar nosso caráter, melhorar a predisposição que nós sabemos que a ciência provou que nós temos, mas temos também a solução. Todos temos a condição de não ficar como aquele espírito perturbado, de não rejeitar Jesus, mas sim incorporar, trazer calma ao nosso coração para incorporar cada vez mais esses momentos bons que tanto benefício nos traz. Então, busquemos zelosos a elevação de nós mesmos. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todo mal, porque teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Em teu nome, Senhor, em nome de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para encerrarmos o estudo dessa tarde. Que assim seja.